Educativa hoje vai estar entrevistando Sherida Lopes, a autora, idealizadora e única escritora do blog De Bike na Cidade, que é um blog onde ela se dispõe a falar sobre as andanças nela de bike na cidade de Fortaleza. É isso mesmo. Sherida, a primeira pergunta, eu acho que é uma pergunta que fica na cabeça de todo mundo quando você fala em andando de bicicleta em Fortaleza. E o suor, como é que é? Como é que você lida com o suor? A Sherida, ela vai de bicicleta para todo canto, ela vai para o trabalho, ela vai pro lazer, encontrar com os amigos, comprar pão, não vai fazer coisas ilícitas com bicicleta, né? Mas, não pelo menos não que eu vá contar aqui. mas tudo na vida tu faz de bicicleta. Então, assim, se você vai trabalhar ou se você vai se encontrar com seus amigos, como é que você lida com o suor? Bom, primeiro eu tento, quando eu vou comprar as roupas, né, escolher modelos que... Primeiro, muito obrigada pelo convite. Pois então, quando eu vou comprar as roupas, eu tento escolher modelos com tecido soltinho, leve, que não fique colado ao corpo. Isso é muito importante porque se o ar circula entre a roupa e o seu corpo, então favorece que esse suor evapore. E o próprio comportamento da gente na bicicleta também influencia para que o suor não seja um problema tão grande. E você já compra suas roupas hoje pensando nisso? É um critério para escolher o modelo? Com certeza, porque a bicicleta faz parte da minha vida. Isso é fato. É fato. Se eu preciso sair para algum lugar e não posso ir de bicicleta, eu fico super irritada. Então, todo o meu guarda-roupa agora, toda vez que eu vou comprar uma roupa, eu penso em como é que vai ser a experiência da pedalada com aquela roupa. Uhum. Se ela não servir, provavelmente a roupa não vai para minha casa. Certíssimo. Me diz uma coisa, você falou que no blog ela se apresenta como uma pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta. Quanto tempo faz que você anda de bicicleta em Fortaleza, cotidianamente? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E você tem ideia mais ou menos de quantos quilômetros tu faz? Ou quantos minutos é mais fácil a gente contar por tempo do que por distância, né? Porque 1 hora por dia? 2? Menos? É porque varia. Eu não saio para pedalar pensando assim, hoje eu vou sair para pedalar. Eu realmente uso para os meus trajetos. Então eu posso fazer um trajeto de 3 km por viagem, como eu posso fazer um trajeto de 8, 10, 15 km por viagem. 15 quilômetros? Sim. Da minha casa pra cá são 15 quilômetros. Porque você tem que escolher roupas mais práticas. A bicicleta ela não te dá a liberdade que você teria se você pegasse um táxi ou andasse de carro. Fato. Não sei. Você não, até porque você fica mais suscetível a um acidente, por exemplo. E hoje você veio de sandália, né? De saltinho. Saltinho bem baixinho, é o salto mais alto que eu tenho. Mas isso é porque é meu estilo. Mas o teu pé desnudo assim, você fica bem mais suscetível a sofrer algum acidente, a ferir o pé, por exemplo. Pois é, mas se você for pensar na Europa, onde muitos países já têm a bicicleta como uso, esse padrão não se aplica. Você vê gente com todo tipo de roupa, então é o comportamento. Essa sandália, por exemplo... Mas os buracos em Fortaleza, Sherida, desculpa te cortar, mas vamos lá. Os buracos em Fortaleza é uma cidade que é terrivelmente esburacada. Nossa malha viária é péssima. Porque você não nas ciclovias. Já dei bastante ciclovia, é terrível. Já sofri um acidente, inclusive andando de bicicleta. Então é por isso que eu te perguntei sobre andar descalço ou de sandália, porque você tem que, eu pelo menos penso que você tem que se preparar para isso. Quando eu andava de ônibus, eu juro para vocês como eu chegava. Muito mais suada, descabelada, maquiagem totalmente derretida do que hoje em dia que eu ando de bicicleta. Porque o vento, tudo isso ajuda a dar ao seu trajeto uma sensação de prazer e de conforto muito grande. Apesar de você estar dentro do ônibus parado, teoricamente você não está fazendo esforço, aquele abafado, o estresse, a impaciência, o estresse influencia muito na questão do suor. Porque muitas vezes eu chego suada nos lugares porque eu me estressei por alguma razão, ou porque, se eu estiver atrasada, se eu estiver com algum problema e a pedalada não for suficiente para me relaxar, o que geralmente ela relaxa muito, é capaz de esse suor fazer com que ou com esse estresse, faça com que eu fique mais suada. Então,
Por isso também que eu escolho as minhas roupas pensando nessa experiência. Porque se eu for com uma roupa muito justa, uma roupa que vai incomodar, se eu for com mochila nas costas, eu vou ficar a pedalada inteira me remexendo e preocupada com aquilo. E com certeza eu vou chegar mais suada nos lugares. E o suor, a gente estava conversando aqui antes da entrevista, que o suor, você estava dizendo que o suor do corpo humano ele não deve feder, não deve exalar não um cheiro. Não é. Se exalar é porque tem alguma coisa errada, não é isso? Então... das coisas que eu já li sobre esse assunto, quando eu pesquisava sobre isso, o que eu mais vi era que se você limpo, sua e exala um mau cheiro, tem algum problema hormonal, um excesso de ácido úrico, algo assim. Não sou médica, não sou especialista, estou falando das leituras que eu fiz e das experiências que eu conheço. Então eu não saio para pedalar sem tomar um banho antes. Muitas vezes saio de cabelo molhado, né? Em respeito a você. Não, sim, em respeito a você mesmo. Muito importante. Sabe? A pessoa... Tomar um banho para qualquer canto que você vá. A pessoa precisa fazer isso. Não é importante. Há 5 anos, quando eu entrei aqui no Jornal Estado, eu vinha pro jornal de bicicleta. E Fortaleza é uma cidade que tem muitas colinas, mas no trajeto de casa para cá, que era de cerca de 2 km só, não tinha ladeira, então era tranquilo. Só que eu chegava aqui ensopado, e eu vinha também com roupa folgada e tal. Só que eu subo bastante, então assim, eu parei por 2 motivos. Eu passei 3 meses vindo pedalar de bicicleta todo dia. Vindo trabalhar de bicicleta. 3 meses? Vim 3 meses. Eu parei porque... Mas quando você começou, você, comprou a bicicleta e voou pro trabalho 3 meses? Foi esse assim o começo? Eu vou pro trabalho de bicicleta porque eu moro perto do trabalho, não tem nenhuma ladeira e eu posso pegar a rua secundária e posso chegar lá. Só que eu parei por 2 motivos. Primeiro, eu chegava ensopado aqui e não gosto de tomar banho no trabalho. Prefiro tomar banho quando sair de casa, chegar limpinho e eu me incomodo realmente com suor. E o principal fator, esse foi só um contratempo, o principal fator, e eu vou querer que você fale depois como é que você se higieniza quando chega no local, como você fez aqui. O principal fator foi o medo de atropelamento. Eu não tenho medo de assalto, embora todos nós estejamos suscetíveis a isso, mas eu não tenho muito medo de assalto. Mas eu já tirei fina de carro que me fez pensar sobre a minha vida. Você tirou, você levou? Os carros tiraram fina de mim. Eu já corrigi. E a partir dessa minha experiência, eu quero te fazer 3 perguntas. Primeiro, como é que você se higieniza? Segundo, se você não tem medo de atropelamento e de assalto, como é que você lida com isso? E terceiro, como é que você percebe as mudanças na cidade de 1 ano e meio para cá? Higienização. Deixa eu voltar só um pouquinho, uma pergunta que você tinha feito que eu esqueci de falar. A questão do calçado que você fala, né? Sim. Eu acho que uma das coisas é você conhecer suas peças, se adaptar a elas. Eu tenho essa sandália, por exemplo, e eu reparei que a maior parte das minhas sandálias, no meio do solado, é muito liso. E se eu encostar, corre o risco de o pé escapar do pedal. O que é muito perigoso. O que é muito perigoso. Muito perigoso, porque você perde o equilíbrio, você perde nossa... Então, com base nisso, eu já sei disso, então eu já vou com todo o cuidado de não pôr o pé no lugar errado. E vou concentrada, porque se eu tomar um susto com o carro, se o meu pé escapar, eu preciso estar controlada para ter uma reação. É uma atitude parecida com a do motorista de carro. Você não precisa prever o imprevisto, você não precisa prever se uma criança passa correndo na frente. Exatamente. É uma pedalada defensiva. Isso. Então, eu vou preparada. Já aconteceu do meu pé escapar, mas aí eu estava calma, concentrada. Outra razão para você não sair... Se você não está seguro com a bicicleta, você não sai como se não houvesse amanhã. Você não vai a 60 km por hora. Não vejo necessidade. A não ser que você seja realmente um ciclista muito bom, que saiba fazer isso. Eu não sou, então eu vou com toda a cautela. E na medida em que a minha confiança foi aumentando, é que eu vou me sentindo mais segura para fazer uma manobra e tal. A primeira pergunta foi da higienização. Isso. Como é que você faz? Quanto tempo você perde para entre chegar no local... Suada, obviamente, todos nós suamos. Em Fortaleza. Em Fortaleza, não, em qualquer lugar do mundo. E ficar como você gostaria de estar. Eu costumo, quando eu lembro, eu costumo trazer na minha bolsa lenços umedecidos de bebê. Isso é uma das coisas que eu gosto muito de falar, porque foi uma descoberta, um achado na minha vida. Por quê? Porque lenço de bebê, além de limpar a pele, ele é cheirosinho, hidrata.
dá uma... É muito confortável, então... E refresca também, refresca, né? esfria. Então é um negocinho legal de você ter na bolsa e, por exemplo, você passar nos braços se eles ficarem suados. O filtro solar grudento, né? Você chega no trabalho, você tira um pouquinho daquele excesso e tal, e dá uma secada na pele. É bem gostoso, você pode passar nas axilas, nas costas, no berço, tudo muito rápido e tranquilo. Quando não tem... e também ele ajuda a tirar mancha de graxa. Você vai destrancar a bicicleta e manchar o braço. Ai, meu Deus, como é que eu vou cumprimentar o meu chefe com uma mancha de graxa na mão? E mancha de graxa na roupa? Eu ainda não sei como tirar. Eu estou pesquisando isso porque eu tô com uma saia nova que ela sujou de graxa e eu preciso descobrir como tirar essa mancha. Mas assim que eu descobrir, eu vou compartilhar lá no blog. É por isso que eu digo, eu tô aprendendo, né? É muita experiência todo dia. E se eu não tô com lenço umedecido, eu uso toalhinha de papel, eu molho, tiro aqui o suor nos lugares mais quentes do corpo, na nuca, né? É legal esfriar a nuca porque dá um conforto. E a barriga e tal. E você não anda com toalha, nem com sabonete, nem com perfume, não. nem com desodorante? Também não. São coisas... Até teve uma época que eu levava desodorante comigo, hoje em dia não. Nunca costumo trocar. Quando eu sou mochileiro, você não precisa ser um mochileiro em Fortaleza para andar de bicicleta, é isso? Eu já precisei no começo, é por isso que eu acho que o corpo da gente se adapta. Antes eu andava com toalhinha pequenininha, andava com miniatura de desodorante para dar uma reforçada quando eu chegava nos lugares. Hoje em dia eu sinceramente não sinto mais essa necessidade. Eu acho que o meu corpo se adaptou. Acredito também que o corpo das pessoas podem se adaptar. Por exemplo, você falou que passou 3 meses vindo para o trabalho, pedalando e se adaptando. Eu precisei de muito mais tempo do que isso para ir para os lugares de bicicleta de uma forma plena. Eu lembro que um pouco mais de 3 meses depois que eu comprei a bicicleta, eu fui com o meu marido para o cinema e foi com essa calça. Foi a primeira vez que eu usei essa calça e foi um inferno a pedalada com ela. Porque ela me cansava, prendia minha perna, o tecido era pesado. Mas e o tecido, e ele não irrita a pele? O jeans não irrita a pele quando você sua e fica quente, você continua com o movimento, ele não vai te irritando, te assando, não? O jeans, ele não é a minha peça de roupa preferida. Eu sou do time das saias. Eu tenho um monte de saia no guarda-roupa e essa calça, pronto. Então, é raro usar calça jeans. Mas esse modelo aqui, por exemplo, ele é um modelo muito soltinho, ó. Não é uma cigarrete coladinha. Sim. Então, ela se movimenta. Eu esqueci de dobrar a calça, manchou um pouquinho de graxa aqui. É legal dar uma dobrada até aqui. Eu nunca lembro de fazer isso, porque eu nunca ando de calça. Só lembro depois que sujou. Aí depois eu descubro como é que eu vou tirar essa mancha. Vai ter jeito, é jeans então, né? Tem. O jeans é fácil, porque não é a primeira vez que ela suja de graxa e a mancha saiu. Tá, então vamos falar de coisa pior do que isso. Vês, né? Medo. Medo de se sujar ninguém tem, a gente se suja, a gente se limpa. Medo de atropelamento e medo de assalto. Como é que tu lida com isso? Então, eu passei 3 anos para ter coragem de comprar minha bicicleta por causa desses medos. E o mais interessante é que o maior medo que eu tinha era dos assaltos. Eu sou de periferia e aí a gente fica... Enfim, apesar de a gente ter uma convivência, uma certa proximidade geográfica mesmo, né, com violência e tal, eu vivia naquela mística do medo, né? Sim. O medo do assalto, não puxa o celular na rua, não anda sozinha e tal. Então, e por ser mulher, esse medo é potencializado. As pessoas acham que eu sou uma louca. A palavra é assim, minha filha, você é louca. Melhorou. Antes eu era louca, agora eu sou corajosa. Tá um pouquinho melhor. Apesar de ser ainda chato, porque a gente sabe que esse tipo de comentário vem porque não é padrão. Mas, quando eu comecei a pedalar, a minha vivência com a cidade ela melhorou muito. Eu diminuí esse medo. Hoje eu não só pedalo pela cidade com muito menos medo do que quando eu me locomovia de ônibus, como eu caminho pela cidade com menos medo também, menos paranoia. Isso você acha que você está se acostumando com a cidade ou você está vendo que Fortaleza não é tão perigosa quanto a gente pensa? É porque eu estou vendo que Fortaleza não é tão perigosa quanto a gente pensa. Sabe o que ainda existe em Fortaleza? Gente que coloca cadeira na calçada para conversar no fim de tarde. Ah, sim, sem dúvida.
A gente ainda tem gente que dá bom dia, que pede licença, que cumprimenta, que ajuda. Ainda tem gente, né? Infelizmente a gente tem que usar a palavra ainda. Infelizmente. Tá ficando cada vez infelizmente. mais Mas o pior não é nem isso, o pior é a gente achar que essas pessoas não existem. É que não é possível viver perto da cidade. E a bicicleta, ela permite essa convivência mais próxima e desmistificada. Quando você passa de bicicleta, você tem um olhar amplo. Eu vejo 3 quarteirões, 4 quarteirões à minha frente e olho para trás e vejo 3 quarteirões à minha frente. Se eu percebo alguém lá na frente e eu acho que aquela pessoa está suspeita, eu tenho mais tempo para observá-la, reagir, mudar o meu caminho se for necessário. Ou então eu passo pelo lugar e a pessoa eu já fui, entendeu? A pessoa nem me viu. Hoje, o que você acha que seria mais certo? Dizer que você não tem medo ou que você que você tem medo, mas gerencia ele de maneira satisfatória, ou que você não tem medo, mas é precavida? O que é que você acha que... eu acho que a segunda, acho que tem mais a ver com prudência. Porque eu não ando de braço aberto e olho fechado, entendeu? Pela cidade. Fortaleza pode não ser tão perigosa quanto a gente imagina que seja, mas é uma cidade perigosa. Os números estão aí para mostrar. Sim, com certeza, mas existe... Só que a mística do medo, eu acredito que ela aumenta a violência. Sim. Quanto mais altos os muros, mais deserta é a rua, entendeu? Quanto mais gente trancafiada dentro dos carros, mais vulneráveis elas estão, quanto mais desertas. E é incrível como as pessoas andam pouco na rua em Fortaleza, né? Pois é. E a gente tem tanta coisa bonita pra ver. A gente tem tanta coisa bonita pra ver na nossa cidade. Pois é, cara. Fora de ciclovia e ciclofaixa, como é que você gerencia ou como é que você se previne de um acidente com carro? Nesses 3 anos que eu passei tomando coragem de comprar a bicicleta, eu lia muito sobre o assunto e eu pesquisava, perguntava como eram as experiências na cidade. Inclusive, na época, nem tinha bike anjo aqui em Fortaleza. Bike anjo. Os bike anjos são ciclistas urbanos experientes que, de forma voluntária, ajudam as pessoas que querem começar a pedalar a traçar a rota, a se comportar no trânsito. Então você marca com eles e pede, olha, quero pedalar para o meu trabalho, você me ensina? Aí você marca com eles. Aí e onde é que você acha um bike anjo? Tem o site, pelo qual você entra num sistema que tem lá e procura na sua cidade. Nessa época eu entrava nesse site, em Fortaleza não tinha. Aí eu comentei, poxa, pena que não tem em Fortaleza. E hoje em dia tem muito bike anjo, eles são maravilhosos. Que legal. Tem também um aplicativo na Garupa, né? Tenho na Garupa. Você usa na Garupa, Thiago? Não uso, confesso que não uso. Mas conhece ou não? Conheço, já falar muito dele. Eu acho muito útil. É um aplicativo feito por um cearense. Eu não conheço o autor, mas parabenizo já. Parabenizando. Sim. Que é uma rede social de bike. Você diz qual roteiro que você coloca lá no aplicativo, qual roteiro que você quer fazer. E aí as pessoas vão se juntando para utilizar a companhia da outra no trajeto escolhido, né? Então, é muito bacana. Eu, na verdade, eu não uso por uma questão mesmo de como é a minha vida. Assim, eu não tenho uma rotina de pedalada atualmente. Eu não. Sim, eu sou meio solitária. Você usa porque você usa a bicicleta como meio de transporte, não como lazer e não como esporte. Né? Então, e não estou com uma rota muito fechada. Agora, para quem teme... Por exemplo, se você estuda numa faculdade, tem um grupo de ciclistas ali, sai todo mundo no mesmo horário para as mesmas regiões, é muito legal fazer um contato desse e todo mundo junto. Você faz amizade, gente, ciclista é a coisa mais simpática que tem. Pense num povo que adora comentar, assim, gosta de falar sobre quando comprou a bicicleta, o nome que deu para a bicicleta. Chandra, os negócios que fez com ela. Mas eu quero saber do medo de carro. Medo de carro, sim. Mais do que o medo do perigo real que é, e eu sou testemunho disso, é perigoso andar de bicicleta em Fortaleza. A gente tem um aumento nas ciclovias, nas ciclofaixas, algumas ainda esburacadas, quando chove fica um pouco intransitável, porque alagam algumas delas, mas nós estamos ganhando mais espaço para as bikes. As pessoas estão vivendo uma revolução, né? Na verdade, um momento de mudança de paradigma na nossa cidade. Você sente isso? Que eu sinto. Eu não tô perguntando em rede social, tô querendo saber se você sente isso no pedal, quando você sai para a cidade, você sente de um ano e meio para cá, você viu alguma diferença em Fortaleza? No tratamento dispensado a ti, pelos transeuntes, pelos motoristas? Tu viste mesmo alguma diferença? Vejo sim. Eu vejo pelas novas estruturas que estão surgindo,
Pelo fato de ter mais matérias, a mídia está comentando muito esse assunto. Eu vejo mais pessoas experimentando, mais pessoas me procurando saber como é que faz. Eu acho isso super legal. E sim, antes as pessoas me perguntavam muito pelos bike nights e se eu participava dos grupos, quando elas me viam. E na época que eu comecei, eu participava mais. Hoje em dia é bem raro. Mas aí hoje em dia eu vejo as pessoas dizendo que tem vontade de trabalhar. Mas eu não vou porque no meu trabalho não tem bicicletário, no meu trabalho não tem um lugar onde eu possa me arrumar e tal. Então, o fato de as pessoas buscarem isso, a pessoa assim, olha, pense há 20 anos atrás, você não era comum uma pessoa chegar para você contando que no seu trabalho não tinha bicicletário. Sem dúvida. Não é? Agora a pessoa de se incomodar com isso, que existia essa demanda, o espaço público, por lei municipal, precisa ter bicicletários, não é? Então, é uma mudança de paradigmas realmente, e eu acho que é muito bom isso. Quanto à questão da prudência no trânsito, eu confesso uma coisa para você. Eu sinto falta de ações educativas e fiscalizadoras na cidade que levem os motoristas a respeitar os ciclistas. Já existem leis de trânsito. A principal delas, que a gente aprende no primeiro dia de aula na escola, é que no trânsito o maior protege o menor. Mas o que eu falo é isso, já existe uma lei dizendo que o carro tem que manter 1,5 m de distância da bicicleta. A nossa legislação ela é muito bonita, mas a gente tem que ter uma margem de interpretação e de aplicabilidade. Por exemplo, Fortaleza não tem rua que é mão dupla, onde não passa nenhum carro de cada vez, onde não passa ou só um carro. Então, para ela ser mão dupla, você tem que esperar o carro vir, encostar o seu, esperar o carro vir para depois você passar. Então, é praticamente impossível você dar 1,5 m de um lado, 1,5 m de outro. Se você tá... Sim, e 1,5 m, 1,5 m é mais largo do que dessa minha cadeira para a tua. Então, assim, eu acho que 1,5 m, eu particularmente, acho que a gente não precisa... Mas 1,5 m é a distância que eu preciso. Se eu me desequilibrar e cair ao lado do seu carro, é a distância que eu preciso para não cair embaixo do seu carro. Então, é uma distância necessária que me protege. Porque o grande problema, a grande necessidade dessa distância é essa. A minha bicicleta, como você falou, tem buraco na cidade. A minha bicicleta, ela é um veículo frágil frente ao buraco. Então, se você está numa rua estreita, você motorista, você está numa rua estreita e você vê um ciclista na sua frente, você não vai aproveitar cada centímetro para passar por ele bem rápido, não. Você precisa diminuir, no mínimo. Tem motorista que não diminui. Tem motorista que trata a gente como um cone de trânsito, que costura e trata a gente como se fosse um cone. Que quer aproveitar. Que nunca cai. Exatamente. Você pode tirar fina e ele vai dar um jeito de conseguir. Tem motorista que buzina em cima do ciclista. Como é? Imagina, eu tomar um susto, esse motorista está a 0,5 m de mim, se eu tomo um susto e caio, e porque essa criatura veio e buzinou em cima de mim, porque acha que está errado eu estar lá, eu faço parte do trânsito também. E se você vê um carro vindo na mão dupla e você para e espera, se você não taca o seu carro a poucos centímetros do outro, porque você está vendo que você vai danificar o seu carro, não existe razão humanamente aceitável para você jogar o carro em cima do ciclista, porque dá para passar. Sem dúvida. Entendeu? É disso que eu falo. Acidente, ou já esteve à beira de sofrer um acidente? Já passei alguns sustos. Sério? Eu já tomei alguns sustos. Eu confesso que hoje mesmo eu tomei alguns sustos, porque eu perdi um pouco o equilíbrio e passei muito pertinho de carro, mas o carro vinha atrás de mim, né? Se eu vim aqui, ele não tinha que estar rápido. É justamente para isso. Se eu me desequilibro, ele tem que cuidar de mim. Ele tem que tomar cuidado. Ele tem que olhar e dizer assim, olha, aquela criatura ali, aquela mocinha ali, ela pode cair. Se ela cair, eu não quero passar em cima dela. É uma preocupação com o ser humano, com a condição humana. Com a condição humana. Tem que ter. Isso. Mas esse é o problema. O Ceará é um estado, opinião particular, nós somos um povo violento dentro de um país violento. Eu acredito nisso, realmente. Nós somos muito violentos. Se você olha, a diferença é absurda. Se você vai para outro país, aqui no Brasil, você olha o outro como um adversário, como
alguém que está te atrapalhando. Que é como a maioria dos motoristas vê o ciclista. Esse cara não tem direito de ir na rua e ele está me atrapalhando. Isso é muito... É a cultura do trânsito, uma cultura de poder, né? Eu não diria nem assim, o cearense, sabe? Até porque eu não tenho vivência em outros estados para dizer isso. E porque nessa minha convivência, eu não passo só por motorista que me dá a fina, que me dá a cantada nojenta, que se comporta... Sim. É muito, muito ruim, gente, é muito nojento. Mas eu também passo por gente que para e dá aquela buzinadinha gentil, Pepe, pode passar. Tem gente que me dá a vez, tem gente que faz assim com a mão, vai. Tem gente que baixa o vidro e pergunta assim, olha, eu também pedalo. Mas você fica tão feliz, Nossa, né? tem gente que baixa pra dizer bom dia. Eu acho que tem muita gente que dá bom dia. Eu também vivencio muita gentileza. Muita gentileza, e isso é uma das coisas que eu mais gosto de contar no meu blog, porque parece que a gente está envolto numa nuvem de estresse, de disputa tão forte, que a gente não enxerga essas coisas mais, parece que a gente não tem tempo, não se permite ver. E se você se permite, você começa a desmistificar algumas coisas, de que todas as pessoas são assim, né? De que isso é assim, pronto. Agora... Então, assim, é importante desmistificar. Eu acho que a palavra é desmistificar. Então, assim, a gente pode dizer que, de fato, é mais perigoso do que andar de carro ou de ônibus, mas você pode sofrer um acidente na pé na calçada. Pois é, eu não diria nem que é mais perigoso do que andar de carro ou de ônibus. Até porque, eu não sei, eu não diria que é mais perigoso. Eu diria que nós somos mais frágeis... Ai, meu Deus, agora eu estraguei, vou repetir. Eu não diria que é mais perigoso. Eu diria que nós somos mais frágeis e estamos lá num momento em que a cidade ainda não está completamente acostumada. Ok. Agora, é muito possível, porque se a gente já coloca assim, é mais perigoso. Aí você mostra para as pessoas assim, não vai, amiga. Não vai não vai prestar, entendeu? Eu acho importante, é mais ou menos essa a ideia, você participar desse momento de construção, você participar mesmo, porque tem o pessoal aqui, os cicloativistas aqui da cidade são maravilhosos, entre as coisas assim que a gente conversa, o Celso Sakuraba da Ciclovida, com quem eu converso bastante, observo as coisas que ele posta, ele coloca isso que... Não só ele, que uma cidade com mais ciclistas é uma cidade boa para todo mundo, porque existe um senso de empatia maior. Porque você está mais próximo, todo mundo vai conhecer um ciclista, todo mundo vai poder pensar assim, poxa, podia ser meu amigo, podia ser meu filho, podia ser meu irmão. Então, eu vou desviar, do mesmo jeito que eu não quero raspar o meu carro no outro carro, porque eu vou ter que pagar uma conta, eu não vou passar uma fina nessa criatura aqui, porque essa criatura tem uma vida, tem sentimentos, dói, e eu não quero... Ninguém sai de casa querendo matar alguém, no trânsito. E você se coloca mais, você aprende a se colocar na situação do outro, né? Exatamente. E é uma característica natural do ser humano, você se importa mais com quem você compartilha alguma coisa. É por isso... Quando comecei a andar de bicicleta, quer dizer, entre antes de andar de bicicleta e depois, eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu sempre tive respeito por ciclista, pelo ser humano em geral, mas eu não tinha noção do quão perto eu passava dos ciclistas. Eu só tive essa noção quando eu troquei de lugar. Que eu vi que o carro que passa a 30 centímetros, você passa perigosamente perto de mim, ou de ti agora, né? Mas isso é um traço muito natural do ser humano. Você se importa mais com as pessoas com quem você compartilha alguma coisa. Né? Por isso que realmente andar de bicicleta seria bom num duplo sentido. Para todo mundo. Seria retroalimentar. Isso. Fica um ciclo, né? E tem você falou da questão da distância. O pessoal da Ciclovida está fazendo uma abordagem um pouco diferente sobre a questão da distância, porque pode não ficar claro para as pessoas o que seria 1,5 metro, né, no meio do trânsito e tal. Então, a abordagem agora está sendo diferente, que é pedindo para que você mude de faixa para ultrapassar.
Você não tem que disputar a faixa com o ciclista, você tem que buscar. Não, eu não vejo sentido você ter uma mão dupla, você ter 2 faixas livres e o ciclista está aqui e você fazer questão de disputar a faixa com ele se você poderia mudar de faixa para preservar a vida dele. Você tem espaço, mas você parece que... Sabe? Mas eu não sei, gente, eu não entendo. É tipo querer mesmo aquela brechinha, tipo, eu quero ficar aqui, sabe? Essa pessoinha aqui não devia estar aqui, como você falou, de disputa. Exatamente. Então, o que o pessoal está falando mais agora é impedir para mudar de faixa, ultrapassar. Maravilha. Que, como você falou, né? Não tem possibilidade, porque nessa rua aqui é muito estreita e tal, mas a vivência da gente é outra. Você percebe a cidade de maneira diferente, né? Quando você anda de bicicleta, porque a velocidade na qual você está, ela define um pouco a sua percepção da cidade, né? Se você eu conheço mais lugares, porque agora eu ando de bicicleta. E você percebe mais coisas. Sim. Mesmo eu passei minha vida inteira andando num determinado trecho, que é inclusive perto do jornal, quando eu vim de bicicleta, eu descobri lugares que a minha vida inteira eu não tinha bicicleta. Eu descobri ateliê de arte, lanchonetes, docerias, lugares que vendem bolo. E aí você vai no estabelecimento desse e diz assim, olha, não tenho onde amarrar minha bicicleta, posso botar aqui? Aí a pessoa diz, entre aí, minha filha, encoste aí, que ninguém vai mexer não. Aí você entra de bicicleta e tudo nos lugares. Aí a pessoa vem perguntar, nossa, que legal você pedalar. É um contato mais humano. A questão, eu só queria resgatar um pouquinho essa questão do comportamento do motorista em relação ao ciclista, rapidinho. A gente tem uma vivência assim, a gente ouve muito isso dos motoristas, não tem espaço na cidade para resguardar você. Mas nós vimos também, como uma amiga bem colocou ontem, a Karine Góes, que também é ciclista, ela disse, olha, a gente está pedalando e a gente vê que o mesmo motorista que me deu uma fina aqui, que quis aproveitar esse espaço, lá na frente ele mudou de faixa para ultrapassar o carro. Ele poderia ter feito isso com a gente também, mas é como se ele não estivesse resguardando a pessoa, ele estivesse resguardando os veículos. Na verdade, eu não concordo. Conta aí, com ela você nisso. é motorista. Não, eu acho que é porque é a lei do menor esforço. Ele só ultrapassou outro carro, eu precisou da outra faixa. Ele só foi para outra faixa para ultrapassar o carro porque ele precisava. Porque senão ele não iria. Inclusive aqui em Fortaleza, se você puder ultrapassar sem mudar de faixa, o cara vai ultrapassar sem mudar de faixa, o trânsito aqui é uma loucura, terrível. Então assim, eu acho que é menos por uma questão de desprezo à vida humana e mais por uma questão de necessidade. Ele não precisa passar de faixa. Mas é necessário ter mais cuidado com a vida humana. Porque é justamente, por isso que eu falo que essa questão da educação e da estrutura, da conscientização, precisam andar juntos. Porque do que me adianta eu ter uma ciclofaixa se o motorista entra à esquerda sem olhar se vem ciclista na ciclofaixa? Se o motociclista pega a ciclofaixa para aproveitar aquela brecha, entendeu? Sim. Enquanto a gente não trabalhar também esse lado humano, esse lado da pessoa, a empatia no trânsito, enquanto não tiver mais fiscalização nesse sentido, vai continuar sendo aterrorizador para as pessoas andar de bicicleta. Só que para que essa empatia exista, as pessoas precisam continuar indo às ruas de bicicleta. No final das contas... É uma demanda junto, que caminha junto. No final das contas... concordando ou discordando desse hábito, que bom que a gente tem uma discussão e a gente vive esse movimento de bike ou de bicicleta em Fortaleza. De bici, né? Também em espanhol, bici. Que bom que a gente tem esse movimento crescente de bicicleta, é um hábito super saudável, super agradável, né? Eu morro de orgulho, eu vou revelar as minhas fotos de look dos dias, mostrar para os meus netos, para os meus filhos no dia que eu tiver, mostrar para eles, olha vovó, como era diva, até parece. Não, mas eu vou mostrar pra eles assim, olha, eu participei disso aqui, eu vi, viu? Vocês acham normal agora? Mas no meu tempo, o povo me chamava de louca. De corajosa. De corajosa. Maravilha, essa é a Sherida Lopes, do blog de Bike na Cidade. Acessem, por favor. Muitíssimo obrigado, eu que agradeço. O prazer foi nosso. Eu que agradeço, super contente com o convite. Parabéns pelo blog e até a próxima. Até a próxima.